Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando todos e conclamando os pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, suprimido, retificado, dou-a por aprovada. Adiado a pedido do doutor relator, o desembargador Luiz Ferreira, é o processo 17554, recorrente Mauro Sérgio Garcia, Rosana Tereza Martinelli, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Este processo é denúncia através do aplicativo Pardal, oriundo da cidade de Sinop. Eu vou julgar em caráter excepcional uma matéria administrativa e depois suspendo a sessão por alguns minutos até a chegada do doutor Flávio Bertin, em razão de ter que me ausentar para a sessão do Tribunal da Segunda Câmara Civil, Tribunal de Justiça. Processo 39873, afastamento de magistrado, participação no curso de responsabilidade civil, os danos e suas vertentes. Lucas do Rio Verde, requerente Gleidson de Oliveira Grisosti Barbosa, juiz de eleitoral da 21ª Zona Eleitoral, Lucas do Rio Verde, sou a relatora. Nós já tivemos outros casos como esse, não como os de ontem, que eu quero deixar bem claro que os juízes se afastam da comarca com autorização da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Aqui apenas e tão somente ele pede para se afastar das suas funções eleitorais e fim do processo eleitoral. Ele não mais tem mais grandes afazeres na sua zona. Portanto, voltando ao pedido do Dr. Gleidson, nós estamos concedendo, deferindo o pedido em caráter excepcional, com fundamento no artigo 27, infine, da Resolução TRE 1813/2016, o qual não se dará de forma vinculada, uma vez que não atende às condições do artigo 26 do mesmo normativo. Portanto, nós estamos... todos eles têm feito esse pedido por curto período. E, em razão disso, nós estamos concedendo ao doutor Gleidson para participação neste curso. Eu suspendo, portanto, a sessão por alguns minutos, até a chegada do doutor Flávio, até mesmo porque o próximo processo é contra uma decisão da presidência, razão pela qual eu estarei impedida de participar. O desembargador Luiz Ferreira é o relator, portanto, irá presidir o julgamento o nosso decano, que é o próprio doutor Flávio Bertin. Suspensa por alguns minutos a sessão. Obrigado, senhor presidente. Quero novamente pedir desculpas pelo atraso e a confusão dos horários, mas anuncio o processo 2.2 da pauta, 14845, recurso administrativo, pedido de efeito suspensivo, prescrição decadência, desconto em folha de pagamento, déficit de carga horária, compensação de saldo de horas excedentes, horas extras, exercício 2008. Requerentes: Sindjuf, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal do Mato Grosso, e requerido o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato Grosso. Com a palavra, a relatoria, desembargador Luiz Ferreira da Silva. Muito obrigado. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo Sindjuf, Braulio Monteiro Salgado, Eduardo Vieira Araújo, Eloá Almeida Andruski, Lealdo Floresta de Oliveira, Liamara Vanini da Silva Barros, Luiz Carlos de Jesus, Márcia Regina Polidório, Nilson Fernando Gomes Bezerra e Sandro Gonçalves Delgado, contra a decisão do então presidente deste sodalício, datada de 20 de agosto de 2012, por meio da qual foi determinada a implantação dos descontos em folha de pagamento
correspondentes aos débitos de carga horária apurados pela Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal Eleitoral, atinentes ao exercício 2008. Os recorrentes, servidores efetivos desta Corte Regional, foram notificados a restituir aos cofres públicos em 24 de abril de 2013 as quantias informadas nos anexos da petição inicial. Em 2 de maio daquele ano, interpuseram o presente recurso, alegando preliminarmente a prescrição do direito de administração reaver tais valores. No mérito, aduzem que foi desrespeitado o devido processo legal, haja vista que, como partes interessadas, deveriam ter sido intimados regularmente para acompanhar todo o trâmite processual, desde o início da instauração dos autos de procedimento administrativo 25.564/2008, e não serem notificados para recolher determinado valor apurado de forma unilateral pela administração, o que configuraria violação aos dispositivos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pugnaram pela compensação entre o débito verificado e as horas extraordinárias elaboradas durante todo o exercício 2008. Postularam o provimento do recurso para reformar a decisão e revisar a portaria número 186 de 2004. Por meio do despacho datado de 3 de maio de 2013, a Corregedoria Regional Eleitoral recebeu o recurso, todavia não atribuiu efeito suspensivo, folhas e folhas. Operou-se os descontos dos valores nas folhas de pagamento dos meses de maio a agosto de 2013 e facultou-se o parcelamento consoante documentos acostados às folhas e folhas. Conforme se infere, as folhas 241 e 247 tramitou perante a Justiça Federal 2 ações cautelares movidas pelo sindicato, a fim de obstar o desconto em folha de pagamento relativamente aos débitos de carga horária, sendo que ambas as ações foram extintas sem julgamento de mérito. Consta a informação da Secretaria de Gestão de Pessoas, datada de 15 de agosto de 2016, acerca do arquivamento pela perda do objeto de 2 ações que tramitaram na Justiça Federal, processos tais e tais, que versavam sobre referidos descontos, em razão de débitos de carga horária, ajuizados pelo Sindijuf. É o relatório. Acho que não tem cota ministerial. Vossa Excelência pode prosseguir com o voto. Há uma preliminar de prescrição que eu vou examiná-la como decadência, porque é decadência que a doutrina e a jurisprudência diz que rege esse assunto. Inicialmente, deve ser registrado que os recorrentes arguíram prescrição administrativa, que será examinada como decadência, fenômeno que impediria a administração de cobrar débitos relativos à carga horária referente ao período 2008, pugnando pelo seu reconhecimento no termo do artigo 110.1 da lei tal. Essa está aí uma nota de rodapé que fala em prescrição, mutatis mutandis. Para melhor análise dos fatos postos, foi determinada a juntada do procedimento administrativo 25.564/2008, que foi instaurado em 7 de outubro de 2008, referente a eventuais débitos de carga horária nos meses de janeiro a dezembro de 2008, conforme o relatório jungido, folhas 3/13 e 262 e 264, e notificações aos servidores que não compensaram os débitos de carga horária acostados às folhas 22 e 41. Em 12 de janeiro de 2010, sobreveio decisão da Diretoria-Geral determinando que a SGP deveria proceder aos descontos daqueles servidores que se encontravam com saldo negativo de horas, folhas 158 e 159. Além dessas notificações, novamente a Diretoria-Geral determinou, em 17 de maio de 2012, a atualização dos débitos e a respectiva notificação dos devedores, ocasião em que foi solicitada autorização expressa para desconto em folha. A partir da análise da cronologia deste procedimento administrativo, constata-se que, apesar de se tratar de expediente cuja conclusão demanda baixa complexidade, o iter procedimental caminhou com passos lentos. Todavia, não se vislumbra na espécie em apreciação a ocorrência da decadência em relação aos débitos de todos os servidores, tampouco a ausência de notificações deles, uma vez que os servidores puderam acompanhar o desenrolar deste feito desde seu nascedouro. No caso em alusão, vê-se que a decisão presidencial que analisou o pedido de reconsideração ajuizado pelo Sindijuf e determinou o desconto em folha foi prolatada em 20 de agosto de 2012, ou seja, dentro do quinquênio legal. Porém, nos termos da Lei 812/90 e da Portaria 186/2004 deste Tribunal, a administração tem o poder-dever de apurar os débitos da carga horária do servidor e tornar efetiva a perda da parcela
da remuneração proporcional às horas faltantes, no prazo decadencial de 5 anos, contados a partir do primeiro dia útil após o término do mês subsequente ao da ocorrência, o que é feito em relação a cada um dos meses do ano. A fim de melhor elucidar o caso, impõe-se que se faça um recorte da situação de 2 servidores para explicitar a ocorrência ou não do Instituto da Decadência. Aqui são 2 hipóteses que eu decotei para poder Vossas Excelências entenderem a metodologia. Com efeito, Lealdo Floresta de Oliveira, no mês de outubro de 2008, teve saldo negativo de 22,21 minutos, 2 horas e 21 minutos, e poderia compensar essas horas faltantes verificadas naquele mês de outubro até o dia 30 de 11 de 2008, conforme determina o artigo 44, 2 da Lei 812/90. Então, nesse caso específico, o prazo para a administração apurar as 2 horas e 21 minutos de débitos do servidor Lealdo e tornar efetivo o comando do artigo 44 da Lei 8.112, iniciou-se em 1º de dezembro de 2008 e a data limite para efetivar o desconto do valor apurado foi atingida em 1º de 12 de 2003. Conclui-se, portanto, que no dia 2 de 12 de 2013, a administração não poderia mais exigir a reposição ao erário do quanto indevidamente recebido por Lealdo, uma vez que se operou o Instituto da Decadência. No caso desse servidor, o valor apurado foi de R$ 121,59, e o Tribunal Regional Eleitoral realizou o desconto no dia 21 de maio de 2013, ou seja, dentro do prazo quinquenal. O Braulio foi a mesma coisa, só modificando o valor, que no caso dele foi de 729, e as datas correspondentes. Ressalte-se, por importante, que o fato de a administração ter iniciado esse procedimento, prolatando a decisão conclusiva e notificando os servidores envolvidos, não tem o condão de impedir a fluência do prazo, pois, na hipótese em debate, estamos a falar de prazo decadencial que, como se sabe, não se suspende nem se interrompe. Trago a proposta de jurisprudência de José dos Santos Carvalho Filho, vou poupar da leitura, do professor Almiro do Couto e Silva, uma jurisprudência do Supremo, também nessa linha de raciocínio. Vou poupá-los da leitura. No que diz respeito ao comando legal para a administração fazer cumprir a perda da remuneração diária proporcional aos atrasos, o artigo 44.1 da Lei 8.112 prescreve de forma clara e insofismável. Está aqui, vou poupá-los da leitura. Diante do que foi exposto, não resta a menor dúvida que se operou a decadência da administração para apurar os débitos de carga horária das parcelas a seguir destacadas dos seguintes servidores. Braulio, referente ao mês de fevereiro, no valor de R$ 729.000, fevereiro de 2008, 32, cuja data limite para efetuar o desconto seria 1º de abril de 2013, mas o desconto em folha ocorreu em 21 de maio de 2013. Tem o Eloá Almeida Andrusco, 830.006, o prazo da folha ocorreu em 21 de maio. O Sandro Gonçalves, 564,40, ocorreu em 21 de maio. Quanto ao total dos débitos consignados na planilha acostada, de Eduardo Vieira Araújo, Lealdo Floresta de Oliveira, Liamara Vanini da Silva Barros, Luiz Carlos de Jesus, Márcia Regina Polidori e Nilson Fernando Gomes, verifica-se que não se operou a decadência. De igual maneira, não ocorreu a decadência dos débitos dos meses de junho e julho de 2008, de responsabilidade de Braulio Monteiro Salgado, e dos débitos dos meses de março a maio de 2008, referente a Eloá Almeida Andrusco, e, finalmente, dos débitos de outubro de 2008, de Sandro Gonçalves Delgado. Anote-se por derradeiro que os valores constantes da aludida planilha que foram cobrados fora do período do exercício da ação, porquanto os servidores requereram o respectivo parcelamento. Entende-se que não houve a decadência, uma vez que a cobrança foi total, apenas parcelando-se o pagamento por solicitação do servidor. Posto isso, acolho parcialmente a prejudicial de decadência para reconhecer a extinção do poder-dever deste Tribunal Regional Eleitoral de efetuar a cobrança destes servidores. Braulio Monteiro Salgado, no valor de R$ 729,32, Eloá Almeida Andrucci, no valor de R$ 830,06, centavos, e Sandro Gonçalves Delgado, no valor de R$ 564,40 centavos. É como votei essa prejudicial, senhor presidente. Como vota o doutor Ricardo Gomes? Acompanho o eminente relator. Doutor Paulo Sodré? Com relator. Doutor Rodrigo Curvo? De acordo com o relator. Doutora Patrícia Sene? De acordo com o relator. Devolvo a palavra ao eminente desembargador. Relator.
O primeiro item do mérito é aquele preâmbulo padrão, vou poupá-los da leitura. Vou entrar logo no 2. Os recorrentes servidores efetivos desta Corte sustentam a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não teriam sido intimados dos atos do processo, porquanto a intimação dele somente ocorreu após 5 anos da instauração do procedimento administrativo. No entanto, não assiste razão aos recorrentes, porquanto o que se vê neste feito é que tanto a Coordenadoria de Pessoal quanto a Diretoria Geral deste sodalício preocuparam-se, ao longo de sua tramitação, em tornar efetiva a participação dos servidores no desenrolar deste procedimento. Deveras, essa participação dos recorrentes é observada nos memorandos circulares 106/2008, o memorando 55/2009, no pedido de reconsideração de folhas e folhas, na providência terminada pela Diretoria-Geral, no sentido de notificar os servidores acerca de seus débitos, eventual parcelamento, for 206 versos, nas comunicações eletrônicas em relação à decisão presidencial que determinou o desconto do débito, folhas 203 e 250, documentos esses acostados ao procedimento administrativo 360/61, 2016, apenso a este recurso. De igual maneira, pode-se inferir que os servidores não ficaram à margem do processo, conforme se vê pelas notificações expedidas pela Coordenadoria de Pessoal, com vista a efetivar os descontos em folha de opção de parcelamento. Procedimento administrativo 148, 45/2013. Por essas razões, verifica-se que a administração observou estritamente os princípios de ampla defesa do contraditório. Quanto à matéria de fundo, constata-se que, por meio do memorando 94/2008, de 7 de outubro de 2008, este tribunal inaugurou o presente procedimento, no qual foi juntado o relatório dos servidores que possuem débito de carga horária, esclarecendo-se que, no mês subsequente, novembro de 2008, houve a expedição de notificações constando os saldos negativos de carga horária mensal de cada um, aferidos no período de janeiro a agosto de 2008. Em suma, a administração deu início ao vertente procedimento em tempo razoável. É bem verdade que o efetivo desconto das parcelas indevidamente paga ao servidor somente veio a acontecer após o decurso de mais de 4 anos, restando poucos meses para completar o prazo decadencial de 5 anos. Esse extenso marco temporal soa desarrazoado aos olhos da duração razoável do processo. Contudo, em que pese a existência de normativa interna regulamentando a matéria, que é a Portaria 186/2004, que já foi objeto de diversos comandos presidenciais determinando sua revisão, pois já se encontra ultrapassada, tendo em vista os avanços tecnológicos implantados por esse regional, o que se observa é que até hoje a necessária revisão não aconteceu e as súplicas dos servidores, do Fórum de Representantes das Zonas Eleitorais e do Sindijuf, objetivando a implementação do banco de horas no âmbito deste regional, é medida que se faz urgente, conforme apontado há tempos. Do mesmo modo, para uma administração mais célere e eficiente, é a adoção no âmbito deste sodalício do esperado sistema módulo-frequência nacional é outra medida salutar e, por certo, evitaria que a conclusão do expediente relacionados a débitos de carga horária demorasse tão alargado tempo. O certo é que, de um lado, tem-se a inércia deste sodalício em implantar tais mecanismos, no caso, a revisão da Portaria 186/2004, módulo de frequência nacional e banco de horas, e na ação que, aliada à demora na conclusão dos descontos de débito de carga horária, acaba por judicializar a matéria, conforme se observa do caso paradigmático decidido recentemente pela primeira vara da Justiça Federal desta capital, nos autos tal. Para melhor compreensão da matéria em debate, colaciona-se o dispositivo que regulamenta as compensações dos atrasos, ausências e saídas antecipadas que deve ocorrer com crédito de horas existentes no mês anterior e, não sendo o caso, a compensação deverá ocorrer por meio de prorrogação da jornada diária até o mês subsequente ao da ocorrência. Trata-se do artigo 12 da Portaria 186/2004 deste Tribunal, assim redigido. Vou poupá-lo da leitura. Embora exista a regra da compensação, resta à administração estabelecer parâmetros acerca do período em que, tão logo tenha escoado esse prazo para a compensação, surge o de poder dever de lançar o débito na folha de pagamento. O que não pode acontecer é, como tem acontecido costumeiramente, a realização do desconto do débito somente quando está quase completando o prazo quinquenal da decadência.
Sendo assim, a efetiva implantação do módulo de frequência nacional, que em síntese trata de sistema de gerenciamento e informações dos registros de pontos dos servidores e banco de horas, entre outros, é medida que se impõe já há muito tempo. Em suma, no caso subexame, o comando presidencial que determinou o desconto dos valores referentes aos débitos de carga horária não desbordou dos normativos vigentes e obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não merecendo, portanto, reforma. A propósito, o artigo 44 da Lei 8.112 estabelece, está aqui, em negrito a parte que interessa, a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas temporárias antecipadas, salva na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Por subexecutivo, é imperioso que esta administração finalize a revisão da portaria 186/2004, procedimento administrativo 6.015/2005, estabelecendo regras justas para a implantação do banco de horas neste tribunal, exemplo do que foram implementados no TSE, TRE do Sergipe, TRE de São Paulo, e a efetiva e completa implantação do módulo Sistema de Frequência Nacional, a fim de evitar situações como essas, e conforme já destacado e recomendado no item 3.3 do relatório de auditoria deste tribunal, número 4, TRE-MT, processo 07/2015. Posto isso, dou parcial provimento ao recurso interposto para excluir os débitos dos servidores Braulio Monteiro Salgado, no valor de R$ 729,32, Eloá Almeida Ondrucci, no valor de R$ 830,86, e Santo Gonçalves Delgado, no valor de R$ 564,40, mantendo-se, quanto aos demais servidores, todos os termos da decisão presidencial. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Ricardo Almeida? Acompanho o eminente relator. Doutor Paulo Sodré? Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo? De acordo. Doutora Patrícia Seni? De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente a prejudicial de decadência em relação aos servidores Braulio Salgado, Eloá Ondrucci e Sandro Gonçalves. Também, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso administrativo nos termos do voto do doutor relator. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Luiz Ferreira. Senhor presidente. Não tendo acórdão, né? Não tendo acórdão a ser publicado, eu vou liberar a palavra para quem dela quiser fazer uso. Senhor presidente, obrigado pela gentileza. Eu só quero avisar aqui à Corte que, além do evento que nós teremos na sexta-feira, da diplomação dos alunos do voto consciente, teremos amanhã uma nova visita dos alunos da UNIC. Nós tivemos aqui, acho que a doutora Patrícia não estava, nós tivemos aqui no mês passado cerca de 100 alunos do período noturno, e a previsão é que nós tenhamos 130 alunos amanhã. E a sessão começará às 9, mas eles começam a chegar às 8 horas da manhã, porque é o horário da aula deles. Hã? Não. Geralmente eu falo olhando para o doutor Ricardo, mas assim, brincadeira, Ricardo. Foi ele que me provocou. Não, mas eles começam a chegar às 8 horas da manhã, mas a sessão começa às 9 horas, o doutor Hélio, que coordena, fica fazendo aquelas orientações, só para avisá-los, para não sermos pegos de surpresa quando chegar. Hã? Acho que é do nono, não sei, são 130 alunos, não sei se de qual período que é, deve ser vários períodos, né? É só para avisar, senhor presidente, então, que nós teremos amanhã um dia festivo aqui novamente, com vários alunos, agora do período noturno da UNIC, certo? A presidência terá a imensa satisfação de receber, para uma vez complementar o trabalho que o Vossa Excelência vem desenvolvendo na frente da escola. Obrigado. Não tendo nada mais a falar, a presidência, tampouco os colegas de bancada, dou por encerrado essa sessão e pedindo a Deus que tenhamos todos um bom dia de trabalho.